Olá, pessoal. Mais uma aula do estudo da identidade segundo o Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar João 19. Você que vem nos acompanhando até aqui, sejam muito bem-vindos. Você que surgiu agora de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Se fizer sentido para você, dá um like, compartilha esse vídeo. Eu creio que assim tem tantas coisas ruins sendo compartilhadas, mas existem também coisas muito boas sendo feitas pelos filhos de Deus. Porque a palavra diz que a criação aguarda ansiosa a nossa manifestação. E nós nos manifestamos de acordo com o tempo. Na igreja primitiva não existia internet, então a forma com que eles se manifestavam para o evangelho ser pregado dependia, às vezes, de jornadas de meses, de uma cidade a outra, dias, semanas, de uma cidade a outra. Hoje, nós conseguimos chegar de um ponto a outro assim. Eu não sei onde esse vídeo vai alcançar, mas a possibilidade e a probabilidade dele romper fronteiras nacionais, ela é muito grande. Então eu espero que você se divirta, porque andar com Jesus é divertido. Eu oro para que o conteúdo desse vídeo alcance quem precisa ser alcançado, seja uma ou 1000 pessoas. Eu entendo que a performance entrou como métrica humana nos corações dos filhos de Deus em algum momento, mas eu repreendo isso em nome de Jesus, porque pode ser que a nossa missão seja falar com uma pessoa, pode ser que a nossa missão seja falar com 1 milhão de pessoas. O que importa é nós estarmos dentro daquilo que o Senhor tem para a gente. Então o Senhor colocou esse estudo no meu coração e é de vocês. Vamos lá. Boas novas de João. Já algumas aulas a gente mudou o nome de Evangelho de João para Boas Novas de João, porque eu entendo assim que a gente precisa entender o que a gente está orando, entender o que a gente está buscando. Então, o Evangelho, Evangelion, no grego, significa boas novas. E nós vimos lá nas primeiras aulas quais são as boas novas. Se existe uma boa nova, é porque existiu uma má notícia. E o Senhor foi a boa notícia que nos retirou e nos redimiu da má notícia, que foi a queda do homem, a entrega do senhorio de Deus para o inimigo, para o diabo ou para nós mesmos. Então, qualquer coisa que não. Jesus fala, né? Quem não ajunta comigo espalha. Quem não está comigo é meu inimigo. Então, quando nós não estamos com Deus, nós estamos contra Deus. É simples assim. Então, em algum momento, o Senhor retirou o senhorio das mãos de Deus e entregou para qualquer outra coisa que não Deus. E isso criou problemas para a humanidade. O pecado entrou na humanidade. A depravação entrou na humanidade. A morte entrou na humanidade. E Jesus foi a resposta que já estava preparada eternamente para que nós sejamos resgatados disso. Essa é a boa notícia. Então existem 4 evangelhos, existem 3 sinóticos que são parecidíssimos, mas cada um carrega uma mensagem poderosa e existe o 4º evangelho, que é o evangelho de João, onde a divindade de Jesus ela é mais explícita. João ele deixa mais explícito a característica divina de Jesus. Jesus é Deus, é Emmanuel, é Deus entre nós que se esvaziou completamente da sua glória e escolheu passar pelo que nós passamos, sem pecado, se fazendo pecado. E nesses últimos capítulos do Evangelho de João, nós vamos ver o fim, que na verdade é um grande, poderoso e lindo começo. Um grande, poderoso e lindo começo. A história do Jesus homem, ela está chegando ao fim, mas Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, ele está apenas começando. Amém? Vamos lá. João 19, vamos ler. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam:
Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Venham, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base nele para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou-se para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Quando nós falamos em martírio, quando nós falamos que Jesus se entregou por nós, muitas vezes eu sempre falo, né? Nós precisamos entender o que nós estamos orando, estudando, e nós não temos ideia do nível de sacrifício que Jesus se expôs por nós. Existem vários tipos. Quando você fala cruz, sim, a cruz ela é uma morte terrível, onde os ossos são deslocados, onde você tem uma sensação de asfixia e cãibras terríveis pela posição antinatural que os braços ficam, além das chagas perfuradas, sim. Mas até chegar nisso, Jesus ele foi massacrado física e emocionalmente pelos líderes do Sinédrio. Lembrando que lá no Sinédrio você tinha os mestres da lei, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus. Era uma assembleia judaica, onde o culto a Adonai era o centro. Eles eram zelosos pela lei, pela Torá. E esse Deus que eles alegavam adorar, ele estava no meio deles e ele foi rejeitado. Eles foram incapazes de ver quem Jesus é, não porque eles não eram espirituais o suficiente. Muitas vezes nós colocamos essas desculpas, não, porque eu não sou como ele e tal. Mas, na verdade, o que fez com que eles não enxergassem Jesus foi a egolatria deles, foi a própria ganância deles, os próprios desejos pela riqueza, pela importância, o desejo pelo poder. Cegaram o entendimento quando Deus vivo estava entre eles. E eles não só negaram, mas o entregaram ao martírio. Porque Jesus, entenda só, Jesus podia optar em não sofrer. Ele é Deus. O plano dele sempre foi morrer por nós. Mas o plano dele, ele poderia vir, ele poderia vir, passar pelo que ele tinha que passar e escolher não sentir dor alguma. Ele é Deus, ele poderia ser açoitado, ser massacrado, ser crucificado e escolher, olha, as pessoas vão ver, vão achar que eu estou com dor, mas eu não estou com dor, mas ele escolheu se entregar completamente, porque ele, sendo 100% Deus, ele se fez 100%
homem, ele não estava brincando de se entregar, ele se entregou completamente para que ele passasse exatamente por tudo aquilo que nós passamos, todo o massacre que a humanidade passou. Ele não criou atalhos, ele não criou facilitações naquilo que ele precisava fazer. E isso comunica a nós nos dias de hoje, porque nós temos coisas a fazer em Cristo e muitas vezes nós criamos atalhos e facilitações para que nós não soframos o dano. Sendo que Jesus diz: pegue a sua cruz e me segue. Assim como ele pegou a cruz dele, ele assumiu, ele encarou, ele acolheu o propósito de Deus na vida dele e sofreu o que ele tinha que sofrer para conquistar o que ele tinha que conquistar. Porque veja só, naquela época existiam três tipos de flagelação pelo Império Romano, três tipos de castigo, né? Você tinha lá o chamado fustigatio, que eram chibatadas simples, quer dizer, nenhuma chibatada é simples, mas somente chibatadas. Você tinha o flagelatio, que eu não sei como se pronuncia, flagelatio, de repente aparece italiano, é latim, que era uma flagelação é, é, onde os carrascos, né, eles batiam até que, veja só, no flagelate os carrascos batiam até que o prisioneiro desmaiasse. Era uma flagelação até a resistência do castigado. Né? Só que Jesus não passou por essa. Jesus passou por uma chamada verberatio, que é uma flagelação brutal, onde os soldados se revezavam e a flagelação ela só parava quando os soldados que estavam revezando eles se cansavam. Eram feitos com cordas, com pedaços de ossos, com pedaços de metal, que muitas vezes se agarravam na carne e arrancavam pedaços de osso, pedaços inteiros do tecido, músculos, nervos. Eu não sei se você já tocou num nervo do dente, ou quando a gente tem algum problema de nervo aqui, é uma dor excruciante. E muitas vezes essas garras da flagelação, elas agarravam em nervos e puxavam os nervos. E isso acontecia, muitas vezes o prisioneiro desmaiava, ele era reanimado, até os soldados se extenuarem. Foi essa flagelação que passou Jesus. Foi essa flagelação que passou Jesus, e ela foi retratada muito bem naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aquilo é difícil até de ver, o filme é difícil até de observar, muita gente chorando, é uma coisa horrível. Mas foi isso que Jesus passou por nós, e quando a gente, agora quando a gente ora, Jesus se entregou por mim, ele se entregou plenamente, sofrendo dores excruciantes, porque o pecado nos esmaga, o pecado ele dilacera o nosso corpo, o pecado nos adoece, o pecado nos dilacera espiritualmente, pedaços nossos são arrancados espiritualmente. Nós somos massacrados pela queda do homem. E Jesus se fez carne e escolheu passar por tudo isso por nós. Por nós. Ele escolheu ser xingado, ele escolheu ser execrado publicamente pelo povo que ele veio salvar. Porque a palavra diz que ele veio para as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Pela rejeição das ovelhas perdidas da casa de Israel, nós, como eu, que não sou judeu, nós fomos enxertados na videira. Esse é o plano perfeito, para que toda tribo, língua e nação conheça quem é Jesus e se entregue e seja salvo. E Pilatos, que era o representante de Roma naquele lugar, a poderosa Roma, o poderoso Pilatos, ele se acuou, por duas razões. Ele se acuou frente à majestade de Jesus
Ele se acuou frente à majestade de Jesus, porque Jesus se calou 3 vezes na Bíblia. Ele se calou diante de Herodes e 2 vezes diante de Pilatos. Não porque Jesus era fraco, mas o Espírito Santo nos diz quando nós temos que falar e quando nós temos que calar. Às vezes nós temos que calar e aquilo que nós somos fala por nós. Aquilo que nós somos fala por nós. Então nós recebemos autoridade para nos calar e nós recebemos autoridade para pregar. Então Jesus, quando ele se calou em autoridade. E Jesus, quando falava, ele falava em autoridade. Então, os mestres da lei, eles estavam usando a própria lei de Deus contra o próprio Deus. Isso é usurpação, isso é um pecado gravíssimo. Eles estavam usando a lei de Deus contra o próprio Deus. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E Pilatos, assim como o homem, porque veja só, hoje nós vivemos em dias que existe um sentimento de desesperança face a algumas coisas que estão acontecendo, face a algumas decisões ou algumas linhas de pensamento da humanidade, por conta de poderosos, por conta de doenças, um espírito de enfermidade, enfermidade física, enfermidade emocional, confusão da verdade, a verdade está sendo atacada, a verdade está sendo relativizada, a verdade ela está sofrendo tentativas de distorção a todo momento. Então nós, o cristão, ele olha, meu Deus do céu, a impressão que existe é um Pilatos sentado na cadeira de juiz. A impressão que está é que nós temos aqui um Pilatos dizendo: eu tenho autoridade para matar vocês e libertar vocês. Porque inconscientemente nós esperamos muitas vezes a solução do homem. Um grande homem vai chegar e vai nos libertar. Um grande governante vai chegar e vai nos libertar. Um grande guerreiro vai chegar e vai nos libertar. Alguém que vai ser o nosso libertador. E nós, até hoje, nos acuamos perante um Pilatos que, na verdade, não tem poder nenhum. Pilatos não tinha poder sobre Jesus. Os mestres da lei não tinham poder sobre Jesus. Eles estavam participando daquilo que Jesus já tinha preparado. Eles eram figurantes na grande história que Jesus estava contando. Eles estavam sendo coadjuvantes no grande processo de libertação que Jesus já tinha preparado na eternidade. Então, que eu e você tenhamos a humildade e a ousadia de sermos fracos, para que nós entendamos quando nós temos que ser ousados ao falar, quando nós precisamos ser ousados no recuar e não falar como Jesus fez. Porque a autoridade sobre a nossa vida, nós respeitamos as autoridades terrenas, mas nós respondemos a Deus. Nós respondemos a Deus. Assim como Jesus não negou quem ele era, assim como Jesus, ele não usou de artifícios para que seja liberto de um fim terrível que estava se anunciando, nós também devemos estar preparados para algo que possivelmente vai vir, que é uma perseguição mais feroz. E assim como Pilatos, de forma infantil e débil, tentou libertar Jesus pela política, ele tentou ser estratégico. Muitas vezes nós, para fugirmos dos nossos pecados, nós pegamos atalhos, porque na verdade nós estamos com medo de tomar decisões que nós temos que tomar. Muitas vezes nós ficamos inseguros e acuados frente a esse mundo tão grande, porque Pilatos tinha medo de revolta.
Pilatos era um governante frágil que tinha problemas com César. Ele foi posto ali como castigo, porque naquela região de Canaã, da Palestina, ali naquela região, era uma região que não tinha nenhuma relevância para o Império Romano. Mas a relevância espiritual daquela região iria abalar as fundações do céu. Amém? Então Pilatos ficou acuado com a multidão para que ele não perdesse o status quo. Pilatos, ele tinha medo de perder o status dele. Ele tinha medo de uma revolta e o que o chefe dele, o César, iria pensar. E ele tomou decisões baseadas no medo. Então que eu e você não tomemos decisões baseadas na insegurança, no medo, porque medo é fé no dano. Que nós tenhamos a ousadia diariamente de lutar pelo nosso relacionamento com Cristo, independente do levante que vem contra nós. Porque muitas vezes se levanta a ofensa, se levanta a agressão, se levanta a ameaça. Mas a nossa segurança está no alto, a nossa segurança está em Cristo. E nesse momento, os mestres da lei, quando eles disseram, não temos rei senão César, ali eles estavam declarando a total apostasia do Deus vivo. Nós não temos rei senão César. Eles ali, naquele momento, estavam negando Deus vivo e dizendo que o Deus dele é o homem, que na verdade são eles mesmos, né? Eles estavam mergulhando numa auto-idolatria de uma profundidade assustadora. Amém? Vamos lá. Finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele os dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus deram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia ser Rei dos Judeus. Pilatos respondeu que escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividam as minhas roupas entre si, e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E Jesus foi levado à crucificação. Nesse momento, era o momento da preparação, onde os animais estavam sendo preparados para o abate, assim como o Cordeiro de Deus estava sendo preparado para o sacrifício. Jesus ali estava estabelecendo o padrão de amor sacrificial. Porque algumas aulas atrás nós vimos que Jesus dizia: ame o seu próximo como eu os amo. Ele elevou o padrão de amar ao próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como eu os amo. Ali, naquele momento, Jesus estava estabelecendo o que é o amor sacrificial. Naquele momento, Jesus dizia: o amor, ele se entrega. O amor não tem nada a ver com você. O amor é uma entrega completa. O amor a tudo suporta. Isso era 1 Coríntios 13. O amor nada espera. O amor nada suporta. O amor a tudo suporta. O amor a tudo suporta. O amor não faz um registro de erros, porque Jesus liberou perdão para todos eles ali. E esse amor
nós só conseguimos entregar com o Espírito Santo, porque o nosso amor humano, ele não tem condições de se apresentar nesse nível de sacrifício como o amor de Jesus. O nosso amor é condicional. Ele é condicionado ao que nós recebemos. Se nós pararmos de receber ou se nós formos ofendidos, esse amor ele se esvanece e muitas vezes ele vira até uma outra coisa. O amor de Jesus é o amor sacrificial. O amor de Jesus não esperou nada em troca, ele só se deu, mesmo nós sendo inimigos. Até hoje, sendo quem nós somos, o amor de Jesus se derrama na humanidade a partir daquele momento e até que ele venha novamente. Então essa placa Jesus, INRI, né? O famoso INRI, Yeshu, Yeshu, Nazarenos, Rex e Yonamoto, alguma coisa assim. Ela é uma placa profética. Pilatos não sabia o que ele estava fazendo, mas como eu falei, Deus, isso é história de Deus, isso é um projeto de Deus. Pilatos só foi mais um participante daquilo que Deus estava fazendo. Então essa placa apontava profeticamente para a rejeição de Cristo por toda a humanidade. Porque a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Então, o aramaico representava a língua da religião. Então, Jesus foi rejeitado pela religião. A placa estava em latim. Latim era a língua governamental, era a língua das autoridades, era a língua do poder, era a língua do governo. Então, ele foi rejeitado pela religião e foi rejeitado pelo governo. E, por fim, a placa estava em grego, que era a língua do Império Romano. A língua do povo era o grego, não era o latim. A língua do povão, da galera. Então, Jesus foi rejeitado pela sabedoria humana, pela consciência humana e pelo coração humano. Jesus, e grego também era a língua dos sábios. Os sábios, os filósofos estoicos, pré-socráticos, era a língua deles também. Então, Deus foi rejeitado pela religião, pelo governo e pela sabedoria humana. Então, essa placa apresentava aqui, eis aqui o Deus que foi rejeitado, mas ainda assim, ele se entregou, porque foi uma decisão unilateral. Jesus, ele se entregou numa decisão unilateral. Então, ele correu atrás da gente, ele nos escolheu, ele tem a mão estendida eternamente. E não existe nada que eu e você possamos fazer, não existe obra que eu e você possamos fazer que justifique o nosso resgate. E nós, na nossa carência, achamos o contrário, nós achamos que nossas obras, elas legitimam o sacrifício de Jesus, como se nós retribuíssemos alguma coisa que é impossível de ser retribuída. É uma coisa para ser desfrutada, acolhida. A salvação é algo que é para ser desfrutado, acolhido. Não existe moeda de troca suficientemente grande, para que você ache que pode pagar isso ou comprar isso de alguma maneira. E Jesus, nessa passagem entre João, que quem está escrevendo esse evangelho, e Maria, ele apontava para o sentido de família. Quando Jesus falava para João e para Maria, olha, vocês são mãe e filho agora. Ele, ao criar a igreja, não é a igreja prédio, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a comunidade messiânica, ele estabeleceu um padrão familiar. Então a igreja, ela é uma família. Se a igreja não está sendo uma família, ela errou o alvo. Se a sua comunidade messiânica não está sendo uma família, a sua comunidade messiânica e você e eu erramos o alvo, porque não é eles, somos nós. Seja você, então. Se você não está se sentindo amado, talvez você não esteja dando o amor que você precisa dar, porque nós somos uma família. O corpo de Cristo é uma família. Todos nós somos filhos de um grande Pai Celestial.
Lucas 2, 34 e 35 diz: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Jesus veio para retirar tesouros escondidos. Tesouros escondidos. Tesouros escondidos. Mas para que ele faça isso, é necessário que ele se entregue por nós e morra esse tipo de morte, que era a morte mais horrível daquele tempo. Era reservada para os piores criminosos. Tanto que ele foi colocado entre dois criminosos, como se ele fosse o mais bandido dos bandidos. Ele ficou no meio de dois criminosos. Um se arrependeu, foi salvo, outro não se arrependeu e teve o destino selado. Destino horrível selado. Ele se fez pecado, ele se fez ruim, recebendo sobre ele tudo que deveria ser sobre nós. É o sacrifício que nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Recebe isso. Você que está ouvindo esse vídeo, recebe isso. Recebe isso. Isso é o ápice da mensagem do Senhor. É o ápice da mensagem do Senhor. Recebe isso. Não independe de quem você é, o que você fez, como você está agora. Não importa o que você está fazendo agora, inclusive, se arrepende. Se arrepende. E se você já se arrependeu, se perdoa. E recebe esse amor, é seu, ele fez isso por você. Ele fez isso por você e por mim. Ele se entregou por você e por mim. Essa é a boa notícia. Você não precisou fazer nada para isso. Esse é o ápice da revelação. A Bíblia toda aponta para esse momento aqui. O resgate do povo de Deus. Que somos nós, eu e você. Vamos lá, 28. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-a provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem da cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados quebrar as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida a do outro, são aqueles dois bandidos. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Eu queria ler também 1 Coríntios 1, 18 a 24. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos até hoje. Os gregos procuram sabedoria até hoje. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, os judeus que eles estão falando aqui simboliza a religião. Para a religião, para o engessamento da religião, Cristo crucificado é um escândalo. Cristo crucificado é um escândalo. Para a filosofia, que é o que representa a sabedoria humana através dos gregos, é loucura. Mas como? Mas para nós que compreendemos isso, compreendemos esse sacrifício, compreendemos o que Jesus disse, tetelestai, está consumado. Tetelestai significa que um processo acabou. Essa palavra tetelestai era usada em várias situações. Uma delas, por exemplo, é quando você tinha prisioneiros, né, nas prisões romanas, e quando a sentença era favorável ao prisioneiro, eles escreviam na prisão tetelestai, significa que aquele prisioneiro, a qualquer momento, ele vai ser liberto. Ali, para marcar, para eles saberem quem eles iam libertar, quem não. Então, quando Jesus falou tetelestai, não é apenas o sofrimento que ele estava passando. Sim, quando ele falou está consumado, ele parou de sofrer, foi até as profundezas da terra, e promoveu um rebuliço ali. Um rebuliço, pegou as chaves da morte. Pegou as chaves da morte. E quando ele subiu, é o que a Bíblia fala, ele levou cativo o cativeiro. Não existe mais cativeiro. Escuta o que eu estou falando. Você não está mais em cativeiro. O inimigo e os agentes do inimigo, os agentes desse mundo caído, eles tentam dizer que você está preso em alguma coisa, alguma prisão de mágoa, amargura, rejeição, abandono, falta, alguma mentira do inimigo que prende a sua mente, mas espiritualmente você está livre. Então toma posse da sua liberdade conquistada por Cristo na cruz. Porque ele levou a sua cruz, que era uma cruz impossível do homem carregar, continua sendo impossível. Você e eu, nós não podemos nos salvar, é pesado demais. Toda vez que nós tentamos nos salvar pelas nossas obras, o nosso corpo colapsa, nossa mente colapsa. É impossível. Toma posse disso. Ele já fez o trabalho. O nosso trabalho é confiar nele, é se render aos pés da cruz e nos contentarmos com a honra de sermos filhos, nos contentarmos com a honra de sermos vaso de barro, com conteúdo maravilhoso que ele escolheu derramar sobre nós. Ele escolheu derramar sobre nós. O perfeito amor expulsa todo medo. Depois disso, José de Arimateia, lá no 38, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus. Os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus. Que coisa incrível. Existe o remanescente. Existe o remanescente. Talvez em algum momento você esteja se sentindo sozinho em algum lugar, como talvez o único crente no seu trabalho, o único crente na sua escola. Talvez você, dentro da sua igreja, sinta que você está envolvido por uma atmosfera de religiosidade, uma atmosfera esquisita, né? Mas olha, eu falo para você, existe o remanescente que está perto, você não está sozinho. Jesus nunca deixa a gente sozinho. José de Arimateia, sim, ele tinha medo da represália dos judeus, mas quando ele necessitou se apresentar, ele se apresentou. E ele reclamou o corpo de Jesus e preparou um funeral, porque Jesus não rejeitou os judeus.
Ele foi capturado, entregue, massacrado, traído pelo próprio povo, mas ele não rejeitou esse povo. No sepultamento dele, ele cumpriu todos os ritos em honra a esse povo que ele chamou de seu povo. Porque o amor dele não depende daquilo que ele recebe, o amor dele é sacrificial. E nós devemos pegar para nós esse exemplo de amor sacrificial para que a gente não dependa daquilo que a gente receba, para que a gente honre e ame. Porque Jesus, ele no lugar da crucificação, perto seria o lugar que ele ressuscitaria. Então não existe lugar escuro suficiente que a luz dele não ilumine, não existe buraco fundo suficiente que a mão dele não te alcance. O perfeito amor expulsa todo medo. Então aquele lugar aterrorizante, onde foi palco de uma morte terrível, não importa se ele está perto ou longe, a vida que vem de Jesus, ela ilumina todas as trevas, e a cruz, que era símbolo de morte, ela se tornou um símbolo de vida. A cruz, que era a temida cruz, a assustadora cruz, aquela que as pessoas preferiam ter mortes por decapitação, espada, a passar pelo martírio da cruz, ela hoje, para nós, perdeu a força como símbolo de morte. Porque a presença de Jesus, ela santifica qualquer coisa que ele quer que seja santificada. Porque o amor de Jesus é irresistível. E foi esse amor que nos alcançou. Então, que em nome de Jesus você receba esse amor. Como o apóstolo Paulo disse, que ele orava para que vocês, para que nós, olha a oração de Paulo, para que vocês, juntos com toda a comunidade messiânica, lá em Efésios, recebamos o poder para compreender a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. E mesmo que esse amor esteja além do conhecimento, que vocês, eu e você, nós experimentemos esse amor. Então, que em nome de Jesus você pare de tentar compreender fatores e comece a desfrutar disso. Para que você e eu consigamos parar de tentar entender o porquê que nós fomos salvos, o porquê disso tudo, e nós desfrutemos para que nós ensinemos o desfrute. Então, que nós, eu e você, recebamos esse amor, desfrutemos desse amor, e ensinamos pessoas a desfrutarem desse amor, para que o nome dele se torne conhecido. Amém? Deus abençoe vocês, querido. Até a próxima aula.